Marvel menos Capcom, então? Isso. É menos Capcom. É, mas tem que falar com a entonação igual até lá título do jogo, que é o Marvel menos Capcom. Salve galera, tá começando mais uma edição do FJP, comigo Claudio Prandoni e ele, Fábio Gomes. Estamos aqui juntos para falar sobre o novo jogo da Marvel de lutinha. O próprio Marvel Tocon Fighting Souls, que nos nossos corações já é conhecido como Marvel menos Capcom. Exatamente, porque quando você olha a dinâmica do jogo, a luta, você fala, isso tá me lembrando alguma coisa, tem coisa aqui, viu? O que não tem são os bonecos da Capcom. Mas de resto tem super pulo, tem especial, tem amigo que você chama, o amigo bate, vai... Tem lançamento previsto para 2026, para PlayStation 5 e para PC, não tem para Xbox, por quê? É uma produção publicada por PlayStation. Então, sim, tudo bem, as plataformas estão se abrindo, tem jogo, né, de Xbox, saindo no PlayStation, no Switch, mas acho que ainda não chegou a tanto. E o que chama atenção, Fábio, é que a desenvolvedora é a Arc System Works. É uma produtora conhecida pela série BlazBlue, pelos jogos de luta de Guilty Gear e, principalmente, Dragon Ball FighterZ. Esse daí é um jogaço de luta, é espetacular. Eu não tava esperando que fosse tão bom, porque, assim, a gente tem o Budokai, que é o blueprint do que deve ser um jogo de Dragon Ball de luta, diversão, efeitos e tal. De repente os caras chegaram e falaram, a gente vai chegar com um desenho muito inspirado no anime. Muito bonito. E vai ser uma luta porrada clássica e vambora, vamos ver o que acontece. E é foda de bom. É fantástico. E é também muito na pegada de Marvel vs Capcom, só que com os bonecos de Dragon Ball. Exatamente. Ganhou vários DLCs, tem uma atenção absurda aos detalhes, né? Se você for procurar na internet, tem assim, trocentos vídeos mostrando referências, e tem coisas do tipo, se você fizer tal combinação de personagens no seu time contra tal adversário, rola essa ceninha, que é igual no anime. Pra mim, assim, o ápice do capricho é o fato de que as ceninhas de animação, quando não é luta, as cenas de animação dos personagens provocando e tal, é no mesmo frame rate do anime. Olha que... Pra ficar com cara de anime, sabe? Então, pô, até nisso eles pensaram. Então, isso é muito bom. E a expectativa é que isso seja traduzido também pra esse novo jogo da Marvel. Totalmente. Que tenha, tipo, quando o Capitão América for encontrar o Homem de Ferro, tem uma indiretinha em relação à Guerra Civil. Tem, sabe? Tem algumas coisinhas bem sutis, porque esse é um jogo que, além de ter os personagens principais e clássicos da Marvel, vai ter muita gente. Tem que ter. Tem que ter porque as lutas são de 4 contra 4. 4 contra 4, é galera. É quase um time de futebol. Exato, é um time de salão quase. Pois é verdade. Né, porque se você pega o legado do Marvel, né, teve 2 contra 2, depois evoluiu pra 3 contra 3, então a próxima fronteira era o 4 contra 4. E a gente já vê que assim, tem um equilíbrio ali entre as figurinhas obrigatórias, tem que ter Capitão América, tem que ter Homem de Ferro, mas tem personagens que ou ainda não são tão populares, tipo a própria Miss Marvel, ou então personagens que, tipo, na minha visão pelo menos, já foram mais populares, sumiram e agora vão começar a voltar, tipo o Doutor Destino. Tipo o Doutor Destino, que, enfim, pra quem não sabe, por muito tempo os direitos do Quarteto Fantástico ficou na mão da Fox. E por conta disso, a Marvel meio que deu uma apagada neles nos quadrinhos. Né? Então, assim, parou de ter quadrinho do Quarteto, por muito tempo aconteceu isso, até a Disney comprar a Fox e aí, de repente, voltou todo mundo. Então aqui todo mundo com destaque de novo. Recentemente, inclusive, tem um quadrinho maravilhoso, que é um one-shot do Doutor Destino, que é bem no futuro, assim. É ele e a filha do Reed Richards, a Val. É muito bom. E eu fico feliz de ver ele sendo reutilizado, voltando para o Zeitgeist. Mas, muito triste, né? Por causa do cinema. Mas isso aí é um outro papo. É um outro papo, mas é um ponto importante também, porque assim, na minha visão, no passado, a gente viu o MCU fazendo uma certa pressão nos games. Certo. Por exemplo, se você pega o Marvel vs Capcom mais recente, o Infinity, claramente o elenco ali tem influência do que o MCU estava passando. Na época, tava pra estrear ainda o filme da Capitã Marvel, então tem a Capitã Marvel no jogo, ao passo que não tem vários dos X-Men, que por sua vez sempre foram a base ali, né, da franquia Marvel vs Capcom.
Porque ainda era na época em que a Fox era separada. Até porque começou com X-Men versus Street Fighter. Né? Total. Até mais atrás, antes de ter os crossovers, você tinha o X-Men Children of Atom, que virou Marvel Super Heroes, e enfim, a família foi crescendo. Dessa vez, não. E isso fica muito evidente no fato de que o Marvel Tocon, ele leva esse nome oriental porque a ideia do jogo é botar o universo Marvel e um jogo de lutinha nas mãos de um estúdio japonês e divirta-se. E aí você vê, acho que isso é muito evidente no Homem de Ferro. O Homem de Ferro, a armadura dele tem uma cara meio de Ultraman, de Kamen Rider. Não é tipo, nossa, mais um Mark 78. Não. É uma parada diferente. O Capitão América também, você vê que o visual dele é diferente, é um pouco mais shonen, assim, jogo de lutinha, ele tem uma jaquetinha, a Miss Marvel, ela tem uma carinha toda fofinha, toda meio kawaii, os cenários também, você vê que eles têm uma estética muito, sei lá, anime do futuro, assim, Evangelion, Ghost in the Shell, umas coisas assim. E até curioso que se você pega os primeiros vídeos de bastidores divulgados, o pessoal da Arc System Works fala que eles começaram a trabalhar no jogo e estavam fazendo o Capitão América meio padrão, o Homem de Ferro padrão. Até que uma hora chegou alguém da Marvel e falou, não, a gente quer a versão de vocês. Como que é o Homem de Ferro da Arc System Works com o que vocês sabem fazer de bom? Me manda. Nossa, e foi aí. E isso é muito especial, cara, porque essa separação entre cinema e games é muito importante, porque isso nos dá jogos muito legais, como o Batman Arkham, como o Homem-Aranha. Sim, nossa. E agora, atualmente, a Marvel tá numa toada muito interessante em relação aos jogos dela, porque ela não tá mais se preocupando com realismo, mas está se preocupando com estilo. E isso, pra mim, é lindo, é maravilhoso de ver. Porque você vai ter agora o jogo de luta, né? Vai sair. A gente vai ter o Marvel Cosmic Invasion. Que é o de porrada, que é o de porrada, que é um jogo do Super Nintendo. Lindo. É lindo. Você vê o negócio e fala, meu Deus, é um jogo de porrada do Super Nintendo. E o Marvel Rivals mesmo é muito estilizado pro estilo dele. Tem o estilo Marvel Rivals. É bem caricato, né? Exato. Então, isso pra mim é muito importante, porque os estúdios vão ganhando liberdade pra contar histórias de um jeito diferente, visuais de um jeito diferente. E isso enriquece muito, né, o que é a Marvel. E, porra, a gente tava muito preso nos últimos tempos refém do que o cinema tava fazendo. Pois é. Você falou até agora, eu fiquei pensando, né, do lado de história também. Tipo, você pega o Miranha 2, né? Miranha 2 foi para um caminho completamente diferente do que a gente vê nos filmes, porque no Homem-Aranha 2 você joga com o Peter Parker e com o Miles Morales enfrentando o Venom. Cara, isso é algo que para acontecer no cinema tá anos-luz de distância, né? Anos-luz de distância, e o que eu mais gostei é que eles tiveram liberdade para fazer do jeito que eles quiseram. Né? Então, assim, o Venom do Homem-Aranha 2, ele não tem a origem exata do Venom clássico dos quadrinhos. É bem diferente, É bem diferente. Até o portador do Venom é outro. Né? Então, assim, você tem ali... Eu não vou dar o spoiler aqui. Mas você tem ali no Homem-Aranha... acho que qual pode ser o caminho? Vamos dar espaço pra essa galera trabalhar sem interferir. Porque, mano, o Homem-Aranha 1, o Miles Morales e o Homem-Aranha 2 são muito divertidos. Nossa, são São excelentes jogaços maravilhosos. Eu chorei no 2, já falei isso algumas vezes. E isso pra mim é muito importante. Você ter essa separação. Eu tenho um pouco de medo do que vai vir pela DC daqui pra frente. Porque o James Gunn falou que vai estar tudo interligado. Sei não. Desenho, série, filme e videogame. E assim, eu não gostaria muito não, sabe? Eu gostaria que os games tivessem seu próprio espaço para criar seu próprio universo sem grandes pressões externas. Até porque senão eu fico com medo da DC fazer 30 Batmans e esquecer o Flash, a Mulher Maravilha, que teve o jogo cancelado, que né? tristeza, Enfim. Então, nesse momento, inclusive, né, fazendo uma comparação entre os dois, é muito doido, porque por muito tempo eu achei que a DC tava muito na frente nos games. Pois é, né? Por conta Estava. Até 2015, talvez, por causa da trilogia Arkham, você olhava e falava, não, mano, a DC é o caminho, é assim que tem que ser. E desde então, ela parou, a Marvel começou a produzir jogos como o Homem-Aranha, tá vindo tem esses 3 novos jogos que a gente já falou aqui, vai vir um Wolverine, vai vir um Blade, e você fica... Cadê? E aí você, DC? Você tem todas as propriedades aí,
libera alguma coisa. A DC vacilou muito em games nos últimos anos com o Gotham Knights e especialmente o jogo do Esquadrão Suicida lá. Eu ia falar Liga do Esquadrão. Liga do Esquadrão. O Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida matando a Liga da Justiça. Né? Matou, que é uma grande... matou a DC, né? Nossa, matou os jogos da DC. Mas, voltando lá pro Tocon, pro Fighting Souls, que é o nosso meninão aqui, o nosso queridão de hoje. Falando do gameplay, sim, ele é totalmente Marvel vs Capcom. Dá pra ver. Não você tem super pulo, você tem os especiais exagerados, você tem a troca de boneco no meio da luta, você pode chamar pra só dar uma porrada, ou pode chamar pra entrar no lugar, e a jogabilidade, assim, parece buscar muito um equilíbrio entre, tem um lado competitivo bem profundo, mas é bem acessível também, tanto que de cara o jogo já oferece atalho pros golpes especiais, sabe? Você pode fazer o movimento do Hadouken, ou configurar pra, não, é só apertar um botão aqui, show, é isso aí, esse é o golpe. Pra jogadores mais casuais. Eu acho legal, é bom. Opção nunca é demais, nunca é problema. Sabe, tipo assim, se você quer jogar do jeito mais difícil e quer competir, etc, tudo bem, tá tudo certo, mas tem gente que só quer brincar, só quer ligar o videogame e jogar um pouquinho e falar, putz, que legal, me divertir. Ao contrário do que eu faço com Marvel Rivals, que eu não consigo jogar aquela merda. Eu fico nervoso, eu fodo meu time, eu não consigo fazer nada. Eu já tentei jogar com todo mundo, de tempos em tempos eu ligo pra me frustrar. Não é um jogo da nossa geração, Fábio. Não é da nossa geração. Você tem que ter, sei lá, 15 anos pra entender esse jogo. E aí eu não consigo. Eu olho e eu acho visualmente muito bonito. É bem bonito, Eu fico com muita vontade de brincar ali, só que eu não consigo. Então eu fico feliz de saber que vão abrir pra jogadores mais casuais. Porque, enfim, eu sou um jogador casual, especialmente em jogos de luta. O Dragon Ball Fighters, ele é bem divertido por causa disso. Ele tem um espaço pra você fazer, pra lutar, né, de um jeito que você possa virar profissional, competidor e etc. E tem um espaço pra você lutar, tipo... O sistema de combos do Tocon, inclusive, lembra muito do Dragon Ball Fighters, sabe? Você pode só ir apertando o mesmo botão, ou então ir combinando golpes fracos com golpes médios e fortes. E só voltando um pouco, você falou do Marvel Rivals, pra te deixar um pouquinho mais tranquilo, eu vi recentemente sair um vídeo que é o Pedro Pascal, o nosso Reed Richards do MCU, vulgo o homem mais inteligente do mundo, tentando jogar Marvel Rivals. E pra ele é muito difícil, ele não consegue. Então, você tá ali, você e Pedro Pascal, os dois a 80? Exato. Quem chega primeiro. Porque é isso, né? Enfim, eu já tô com 37, ele deve ficar com 50 e tantos. Então, a gente tá mais ou menos ali na Tinha que fazer um mesma desafio tristeza latino-americano, né? Brasil contra Chile, você contra Pedro Pascal. É um sonho. No Marvel Rivals. Quem vai ser pior, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Ainda tem muitos detalhes pra gente esperar sobre o Tocon, assim... Poucos personagens foram revelados até agora, então dá pra esperar por algumas surpresas. Eu acho que dá pra... imaginar que mais X-Men vão entrar ali na parada, o Wolverine da vida não pode ficar de fora. Até porque, agora, assim, a gente fala sobre a influência do cinema, que não vai ter tanta e tal, mas é óbvio que, assim, é de interesse da Marvel que todos os personagens dela estejam na mente do público. Ah, sim, Então, daqui a pouco vai ter o X-Men novo, já tem o diretor, vai ser o diretor de Thunderbolts, então pra eles é importante que os X-Men estejam sendo falados o tempo todo. Sim. Então, provavelmente vai ter, e assim, são personagens importantes, não é como se tivesse, tipo, eu tô fazendo um favor de colocar o Ciclope nesse jogo, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe que vai ter a Tempestade no Tocon, então, já é um bom indício. Mas, por exemplo, será que vai ter um modo história? Como que vai ser esse modo história? É um universo muito rico. E, né, como a gente falou, 4 contra 4, você tem que ter muitos personagens, né, pra dar opção. E acho justo imaginar que também vai ter personagens por DLC. Pra você comprar mais, sabe? Coisas saindo ao longo dos anos. Roupinhas novas. Vai ter tudo isso. Uma coisa que é interessante, a gente acabou não comentando, é que vão ser 4 contra 4, mas você vai começar 2 contra 2. Cara, isso eu achei genial. É um twist, assim, inesperado na fórmula, né? Você começa 2 contra 2, e aí conforme você cumpre certas condições durante a luta, tipo, fazer um agarrão, ou encurralar o inimigo no canto da tela, assim, tem algumas condições diferentes, aí você vai habilitando os outros do seu elenco, os outros heróis do seu quarteto.
Olha que Então foda. achei legal, é diferente, né? Então é um pouco de familiar, porque são grupos lutando, mas tem esse toque de estratégia de não tá todo mundo disponível logo de cara. Exato, você coloca um jogo dentro do jogo, né? Sim. Uma luta, você tá lutando ali, seu desafio é ganhar do seu adversário, ao mesmo tempo que você tem pequenas missões ali dentro, e é uma maneira diferente de você brincar com isso. Eu gostei muito. Gostei bastante, estou animado e acho que vai ser um jogaço pra ficar de olho em 2026. Exatamente. Então, olha só. Estamos chegando agora ao final para trazer uma referência esportiva. Eu quero trazer um homem chamado Lionel Messi. Porque esse homem é um marvete safado, canalha. Ele é, né? Ele já fez alguns gols, que você vai ver a foto aqui se você estiver vendo a gente no YouTube. Você vai ver algumas fotos dele comemorando gols como o Homem-Aranha, com o estalo do Thanos, fazendo o sinal do Pantera Negra, É verdade, puxando o martelo do Thor. Ele é um marvete safado. Então aqui, Lionel Messi, um beijo pra você. Ele fez pra agradar os filhos, né? Desde que ele foi pro Inter Miami. Exato. E aí, não, mas no Barcelona ele já fazia, ele já fez, tem um que ele faz, tipo, ele olha pra câmera e faz. Sabia. Olha só, então já vem de antes. Bem de antes. Ele é pilantra, ele é marvete safado. Que doideira, não eu sabia conheço dessa. um quando eu vejo. Eu conheço. Foi por isso que ele mandou uma mensagem, ele quer um vídeo seu de teoria sobre a nave do Quarteto Fantástico. Brincadeira. É isso aí, Messi. Fique esperando aí, irmão. Temos então, muito obrigado aí pela sua companhia, pelos comentários. E é isso, a gente se vê semana que vem. Valeu, tchau!